Boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite. Vão chegando. Boa noite, vamos chamando a galera. Vou fixar o nosso tema. Sejam bem-vindos. Vão chegando, cada um que vai chegando, vai chamando mais 2 colegas. Vamos lá disciplinar essa galera no horário. Bora, Gabi, Weber. Boa noite, quem for chegando. Vou chamar minha convidada, tá entrando. Já chegou aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu vou adorar fazer um estudo sobre Naruto. Vai ter briga, viu? Sejam todos bem-vindos. A Abigail já chegou. Vamos dar mais 1 minuto para vocês irem chegando. Felipe chegou, Dani. Não, deixa ele ali, deixa ele ali. Vou chamar a Abigail pra gente não perder tempo. Biga, aparece aí pra gente poder, pra eu poder te convidar. Pronto, chegou. Que é isso, Gabi? Oi, pessoal. Oi, Boa Biga. noite. Tudo bem? Boa noite. Chegou Boa noite. depois de muita luta, Sim. mas chegamos. Gente, a gente vai começar daqui a pouquinho. Nós estamos já com o tema aí fixado aí abaixo. A nova geração e a implantação do bem na Terra, no nosso planeta. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês mobilizem a galera. Chama aí a galera, cada um chama mais 2, mais 3, para a gente poder fazer um momento de conversa bem bacana nessa noite. E como vocês já conhecem, já sabem, nós sempre começamos com uma prece. E aí eu vou fazer a nossa prece inicial. E no final a gente encerra também com a prece, mas aí não vai ser eu que vou fazer, Biga vai fazer. E aí espero que vocês sintam-se bem à vontade, que logo assim que a gente terminar a prece, a gente dá por iniciado o nosso tempo, tá bom? Eu quero que todo mundo agora feche os olhos, se concentrem, pense positivo, tragam para si toda aquela energia boa que você pôde presenciar hoje, que você pensou, que você atraiu. Deus Pai amado, espiritualidade amiga, Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, nosso mestre. Gratos estamos por estarmos mais uma vez juntos, reunidos, aqui na esfera virtual para discutirmos um pouco mais do desdobramento dos teus estudos e dos teus ensinamentos. Que no final dessa noite nós possamos estruturar melhor nossos planejamentos, nossas energias e o que nós devolvemos para o mundo. Que podemos credibilizar nossas crianças, nossos jovens e a nós mesmos como corresponsáveis para um mundo melhor. Obrigado por tudo, por esta oportunidade e por este momento. Que assim seja. Assim seja. Bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui novamente em mais uma live da Mocidade. Estamos aí nessa missão de trazer temas importantes, novos, assim, entre aspas, né, para a gente estar discutindo. Hoje nós vamos receber uma convidada que está estreando na nossa plataforma virtual, mas no presencial já esteve conosco. E aí eu vou deixar que ela se apresente um pouco e logo em seguida a gente já começa
a desenvolver nossos estudos. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a nossa metodologia da noite de hoje. Não tão diferente dos outros sábados. Nós vamos discorrer um pouco sobre o conteúdo. Eu e a Abigail dividimos em dois momentos bem interessantes, mas que sempre que a gente achar necessário contribuir no que o outro estiver falando, a gente vai estar contribuindo. E sempre atento aqui ao nosso chat, à nossa participação de vocês online. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma participação com alguma consideração, podem colocar no nosso chat, que aí eu vou fazendo a mediação para a Abigail, tá? Biga, é contigo agora. Pode falar. Isso. Primeiramente, boa noite, gente. Eu agradeço muito o convite de vocês. Como o Jackson falou, né, a minha estreia aqui no virtual, mas já estive presente com vocês. E sempre é um momento muito caloroso, e não seria diferente no virtual, né? Meu nome é Abigail e já conheço aí Jackson de uma longa história, né, de uma longa estrada, de uma pauta, inclusive, muito voltada para a temática que a gente está trabalhando hoje, que é a implementação do bem, né, na Terra. Eu tenho uma experiência desde o ensino médio com projetos sociais, sou muito envolvida nessa área e com muito orgulho falo disso. Também tenho experiências voltadas mais a institutos, atuação com criação de projetos também, gestão de pessoas. Hoje eu trabalho em um projeto dentro de uma fundação bem renomada, onde eu trabalho com formação empreendedora de jovens, jovens esses que são jovens que estão em situações de vulnerabilidade social, e a ideia é não só fazer essa formação, como também apoiá-lo na criação dos negócios de impacto social dentro da sua comunidade. E aí eu vejo muito dentro do que realmente a gente vai trabalhar aqui hoje. Eu espero que não seja só uma fala minha e de Jackson, como se uma troca com vocês que estão nos assistindo. Então, qualquer dúvida ou qualquer ideia e qualquer fala também vocês podem mandar, que a gente vai estar nessa conversa. Perfeito. Devidamente apresentados, entramos aí na nossa pauta de hoje. E aí eu queria que Biga começasse trazendo, que ela trouxe 2 dados interessantes para a gente trabalhar, brincando um pouco de verdade ou mito, né? E aí eu vou deixar que ela apresente para ver qual vai ser a opinião de vocês. E aí, à medida que ela for lançando, eu vou colhendo aqui o que vocês vão respondendo. Show, Jackson. Então, como o Jackson falou, agora a gente vai fazer um momento muito de mito e verdade. Então, já fiquem atentos aí ao que eu vou falar, escutem bem, e aí vocês mandam aqui no chat. O primeiro segundo uma pesquisa do Think Right Google, 85% dos jovens da geração Z disseram estar dispostos a doar parte do seu tempo para alguma causa. Mito ou verdade? E aí, o que é que vocês acham? 11 pessoas estamos por enquanto. Eu quero 11 respostas aqui, senão eu vou anotar o nome de quem não participar. E aí, Felipe? E aí, Gabi? Repete aí, por favor, Biga. Segundo uma pesquisa da Think Right Google, 85% dos jovens da geração Z disseram estar dispostos a doar parte do seu tempo para alguma causa. E aí, só para esclarecer, quando a gente fala sobre a geração Z, são nascidos entre 1995 a 2010. Muito bem, Xanda. Gosta assim. Bom, até agora todo mundo colocando verdade. Vera colocou mito. E Sayonara colocou verdade, Priscila verdade, Felipe verdade, Adriele verdade. Agora Gabi colocou mito, Xanda colocou verdade. A maioria verdade e 2 mitos. E aí, Bi? Quer dar a resposta depois das 2 perguntas? Pode ser. É melhor, né? Então, Pronto. a próxima, mito ou verdade? Em um estudo da Box 1824, mostrou que apenas 5% da geração Z defende toda causa ligada à identidade das pessoas, seja ela de gênero, orientação sexual, etnia, por exemplo. E aí, mito ou verdade? A gente vai lançar essas 2 e depois a gente lança o... Repito, Jackson. Repete, por favor. Em um estudo da Box 1824, mostrou que apenas 5% da geração Z defende toda causa ligada à identidade das pessoas, seja ela de gênero, de etnia, orientação sexual, por exemplo. Mito ou verdade?
E aí, esse segundo caso que Biga trouxe, vocês acham que é o quê? Mito ou verdade? Caio colocou mito. Para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Está aqui fixado o nosso tema. Priscila acha que também é mito. Ela acha que 5% é muito pouco. Weber, só por ser do contra, colocou verdade. Não sei nem se ele escutou a pergunta. A Aureana, eu acho. Desculpa se eu falei errado. Colocou que acha que é mito. A Adriele colocou mito. Saio colocou que acha que é verdade. Essa tá bem mais dividido, Biga. É. E aí, qual será a resposta? Posso falar? Fala, primeiro dá a resposta da primeira e depois da segunda. Aí tu repete Tá. a primeira e Isso, eu vou diz. repetir e vou falar. Então, o primeiro tópico de mito ou verdade era se uma pesquisa que a Think White Google lançou que 85% dos jovens da geração Z disseram que está dispostos a doar parte do seu tempo para alguma causa. Essa é verdade e está muito ligada realmente à pauta que a gente vai ter aqui hoje, que é de transparecer o quanto a geração hoje dos jovens, né, estão realmente lutando e ativamente trabalhando para que a gente não só tenha uma geração de bem, como replicar isso para outras pessoas. Então, quem falou verdade já ganhou um ponto. Vamos para o Muito segundo? bem. Vamos. O segundo falava que um estudo da Box 1824 mostrou que apenas 5% da geração Z defende toda causa ligada à identidade das pessoas. E esse é um mito. E aí teve até uma pessoa que falou, acho que é um mito porque 5% é muito pouco, realmente. A pesquisa, na verdade, ela mostra que 63% dos jovens defende todo tipo de causa ligada à identidade das pessoas, seja ela de gênero, de etnia, orientação sexual. E aí mostra que realmente a gente estamos numa geração de pessoas que estão realmente lutando para ter uma identidade pautada na mudança, né? Perfeito. Então a gente trouxe esses dados para movimentarem vocês em uma análise que a gente vai fazer ambientada em algumas evidências sociais que a gente tem num cenário Brasil, mas também um cenário global, né? Viga Isso. vai começar e aí à medida do que vocês forem trazendo de contribuições, eu vou passando, lendo e a gente dá um intervalo de cada comentário. Tá, qualquer coisa tu me dá um toque, Jackson. Que aí eu volto pro tópico caso seja necessário, tá? Ah, Só o Jackson já falou, né, que o tema tá fixado aqui, mas só repetindo que o nosso tema de hoje é a nova geração e a implementação do bem na Terra. E para a gente trabalhar essa temática, a gente precisa olhar dados sociais científicos sobre que evidenciam, né, essa ascensão dessa nova geração e essa transformação que a gente está causando. E para falar disso, eu preciso falar um pouquinho sobre quais são os tipos de gerações que a gente tem hoje, né? As gerações, elas são divididas por intervalos de anos, né? Falando isso em relação ao contexto de não só comercial, mas também social. Então, a gente tem a geração, falando das gerações mais recentes, a geração X, que são nascidos entre 1960 e 1980, a geração Y, que é a geração milênio, que são nascidos entre 1980 e 95, né, que aí esse pessoal está entre 25 a 40 anos. Temos a geração Z, que são nascidos entre 95 até 2010, que está atualmente com 10 a 25 anos, que eu acho que eu e Jackson tá nessa geração. E a geração Alpha, que são nascidos a partir de 2010 até hoje, né? E aí esses jovens têm até 10 anos de idade, essas crianças. E aí, para conseguir trabalhar um pouquinho esse tema de hoje, eu preciso falar um pouquinho sobre como os jovens estão em busca da transformação. Os jovens, eles não só querem ser protagonistas da própria história, como eles têm vontade e garra para fazer isso, né? Para mudar o mundo e torná-lo um mundo melhor, mais humano, mais igual, e menos segregador, né? E quando eu falo isso com poder de fala, né? Não só por ser uma mulher, como ser uma mulher negra. E aí Jackson também tem esse poder de fala. E por ser jovem também entender que o mundo ele não é só flores, a gente tem vários problemas, inclusive a gente está passando uma problemática mundial hoje e que precisamos sim dessa união para passar por isso, né? E falando do Brasil, a gente
teve um esforço de décadas até que essas barreiras se diminuíssem, né? E aparecessem oportunidades para essa geração. Então, a gente passou por muita dificuldade para que esses jovens se inserissem não só no mercado de trabalho, como também tivessem uma posição social. E aí, focando um pouco na geração Z, que é uma geração muito motivada para o estudo, né? Uma geração que já vive conectada, já não só nasceu com o celular na mão, como eles são muito nativos digitais, né? A gente está numa rede social hoje conversando, e essa geração, que é a geração Z, que tem entre 10 a 25 anos, é o que tem mais poder hoje de domínio dessa linguagem, né? E eles utilizam essa oportunidade, essa linguagem, não só para compra, para divulgação do seu dia a dia, como também para se posicionar daquilo que ele acredita, daquilo que ele não acredita, e ir atrás das oportunidades. Eu não posso ser ignorante em falar que todo mundo tem acesso a esse conhecimento, que infelizmente eu estaria mentindo, mas a gente trabalha para que o maior número de pessoas possíveis tenha esse acesso, né? Hoje, inclusive, estava discutindo com jovens em uma formação, e uma das discussões foi justamente essa, de como a gente pode oportunizar jovens, estudantes, a ter acesso às aulas remotamente, né? Então, pensando um pouco nisso, eu volto para aquela pesquisa que eu falei com vocês sobre o mito e verdade, que fala que 85% dos jovens da geração Z estão dispostos a doar parte do seu tempo para alguma causa. Então, se hoje vocês estão aqui nessa conversa, é não só porque vocês querem entender um pouquinho sobre a relação dessa temática com a nossa prática espírita, como também vocês acreditam nessa mudança de mundo, né? Então, isso evidencia muito bem o que a gente está falando. E aí, falando um Deixa pouquinho eu ler sobre... alguns Pode falar, comentários já. aqui, rapidinho. Acho que foi o Felipe que comentou que em 2025 vai começar a nascer muitos espíritos mais adiantados, então vai haver uma diferença de gerações até, né? Fica atento que a gente vai chegar lá, Felipe. Calma aí, fica tranquilo, Isso. respira fundo. Pode continuar, Bia. Exatamente. E aí, voltando um pouquinho ainda para a geração Z, um estudo que a gente fez, né, mostrou que o Brasil ele tem essa geração que nasce no momento de prosperidade. Então, é um crescimento econômico, ele busca muito a justiça social, porém, na adolescência a gente passou por muita crise política, né, e econômica. Inclusive, falando em relação às eleições que a gente teve, enfim, esse posicionamento que essa geração teve foi muito importante para a evolução social, né, que é o que a gente está discutindo agora. Então, desculpa, passando por esse lado, os jovens eles estão muito mais ativos politicamente falando, não só nas redes sociais, como também socialmente. Por isso, a gente se desenvolveu muito nesse senso crítico e se tornou a marca, né, dessa geração. Essa identidade de criticidade e a forma com que a gente vê o nosso posicionamento hoje diante das situações do país. Como o Jackson falou, a gente está falando um pouco do Brasil e aí a gente vai fazer uma visão mais internacional e trazer depois a relação que tem com o espiritismo. E aí, eu esqueci o nome da pessoa que falou, né, sobre 2025, mas esses jovens, essas crianças que vão nascer em 2025, eles fazem parte da geração alfa, que são aquelas que nasceram a partir de 2010, né, e um pouco diferente da geração Y e da geração Z, essas crianças da geração alfa, elas tendem a ser mais livres em relação à identidade. Não só, por exemplo, as meninas elas já crescem mais em um mundo menos cor-de-rosa e elas tendem a se torná-las cada vez mais protagonistas, assumindo esse papel, não precisando tanto desses desafios que a gente teve para tomar esse lugar, né? Então, em relação até para discussões sobre poder, gênero, orientação sexual, provavelmente elas não são tão amarradas com essas temáticas. Assim como o direito à diferença sobre as causas de fortalecimento sobre essas temáticas, né? Mas, por enquanto, essas decisões sobre a geração alfa, ela ainda precisa ser discutida, né? Sobre como vai ser, por exemplo, poder de consumo, enfim. Mas é uma geração que realmente ela nasce com mais oportunidade nessas discussões.
E, e aí, Jackson, eu não sei como a gente tá por tempo, se a gente já correu muito com o assunto, ou se Não, a estamos no gente. tempo, dentro do tempo, fica tranquilo. Eu vou te Show. sinalizando, caso a gente comece a andar um pouquinho mais Aí, rápido. eu só queria fazer uma pergunta para quem tá assistindo. Eu falei um pouquinho sobre a geração Z, Y, né, e a geração Alpha. Queria que vocês colocassem aqui qual geração vocês são e também qual a opinião de vocês em relação ao que a gente está discutindo aqui, em relação a. Vocês acreditam que a nossa geração realmente está preparada para essa mudança, para a busca do bem? Sim ou não? Interajam aí com a gente. Se vocês acham que. Repete, por favor, Biga, a pergunta. A Você nossa está ouvindo? geração, ela está preparada realmente para essa mudança, por essa busca do bem? E aí, gente? Respondam aí, por favor. Vocês acham que nossa geração ela está pronta para significativamente participar dessa mudança ou a gente ainda está atrasado demais, a gente está, sei lá, num patamar que a gente não consegue alcançar isso ainda? Temos muito sim, temos um Y de Weber que eu não, que eu não sei o que significa. Se ele estiver pensando em inglês, talvez eu sei. Se ele está código Morse, talvez não. Ibson comentou o seguinte: até hoje eu não sei. Por um lado, eu sou milenial, por outro, eu sou Z. Eu nasci em 99, então me ajudem. Olha, se a Então, gente. vai, Pode falar. pode Vai falar. falar, Jackson? Vou te falar. Tá. Se a gente for falar por cronologicamente, a gente diz que essa é a geração AZ, né? Que é a partir de 95 a 2010. Mas isso aí é só uma forma que a gente faz essa segregação social por geração, né? De tempo. Mas tem gente que realmente não se identifica. Tem gente que se identifica mais com a geração anterior ou uma geração mais atual, como a geração alfa. Então, vai de cada um sobre E isso qual são geração você faz parte. indicadores. Isso você vai se encaixar onde você quiser que seja encaixado, né? Isso Exatamente. é interessante falar que foram estudos de cunho científico e de cunho, né, Social. não estruturalmente da doutrina nem algo do tipo. Foi construído a Isso. partir de alguns parâmetros que eles foram analisando e aí eles delimitaram, né, quem é a geração Y, quem é a geração Z, alfa, mas que existem um intervalo de tempo que eles dizem, né, onde cada um está, né? Mas eu acho que se você não se sente contemplado onde você está, acho que você tem total abertura para se enquadrar na Exatamente. geração que você se sentir à vontade, né, Bia? Exatamente. Mas eu acho que a maioria tá em qual geração? Ó, aqui eu acho que tá bem dividido. Tem uma galera que tá na Z, outra galera na Y. Tá, então tudo bem. Eu quis fazer essa pergunta sobre em relação se vocês acreditam que a gente está preparado ou não, porque a gente tem uma resposta que a gente está numa geração mais realmente mais preparada e são jovens mais críticos, né? Como eu já citei. São jovens que entendem que ele precisa não só ser protagonista da sua própria história, como que ele precisa apoiar outras pessoas na construção do seu projeto de vida, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre a implementação do bem, não só são ações de criar um negócio, mas são ações simples que encadeiam numa rede de impacto, né? Por exemplo, agora a gente vai entrar no momento de falar sobre exemplos. Então, ontem eu estava pesquisando, né, com o Jackson alguns exemplos, eu encontrei o de uma criança do interior de São Paulo, que o nome dele é Enzo Tapete, que ele vende suco na porta de casa, de limonada, uma criança em uma comunidade carente, vendendo suco na porta de casa para arrecadar dinheiro para comprar respirador para um hospital do seu bairro, que está em combate ao coronavírus. Então, quanto isso vai trazer não só de impacto para a comunidade dele, como isso ganhou as redes sociais e usou e se tornou um exemplo para outras pessoas, não só crianças, como pessoas mais velhas, né? Então, isso se encadeia em uma rede de impacto, como eu já falei. A gente tem outros exemplos bem mais conhecidos, né, Jackson? Como a própria Malala, que é uma ativista
paquistanesa, quase não saía. Ela foi, inclusive, já ganhou um prêmio Nobel, né? Foi laureada, inclusive. Ela é conhecida principalmente pela defesa, né, dos direitos humanos das mulheres e também o acesso à educação em regiões como a que ela se originou, né, do Paquistão. E ela é uma referência não só para as mulheres, como também para milhões de jovens e de outras gerações também que estão em luta e não só de movimentos sociais, como também que acreditam que esse poder de fala, de voz que a gente tem, vai se tornar cada vez mais palpável em resultados. Ela já visitou, inclusive, o Brasil e teve eventos aqui que outros jovens teve a oportunidade de ter o apoio dela na criação de projetos. Então, ela não só atinge a causa dela, como ela apoia outras causas. Tem algum exemplo, Jackson, para você citar? Tem. Deixa eu só ler o comentário aqui de Xanda. Ela colocou que vejo movimentações importantes, mas a mídia não ajuda a propagar. Mostra que é negativo. É verdade, Exatamente. eu concordo. Ela coloca que estamos evoluindo. Caio coloca em prova a geração de Priscila aqui, é um exposed ao vivo. E Saio coloca o quê? Eu acho que já temos importantes oportunidades para trabalhar nessa transformação. Exatamente. Caio se expondo também novamente, diz que ele está na Z95. Caio está tão velho assim, pensa que eu tinha minha idade, mas não é verdade. Lembrei que Caio é mais velho que eu. Acredito que estamos caminhando para a preparação, já estivemos muito menos engajados que antes. E Priscila coloca que viu um rapaz adolescente que mora num residencial, perto de uma mata. Ele colocou uma câmera escondida para mapear os animais silvestres da região. Usando muito ferramenta da nossa tecnologia para produzir algo em prol da sociedade, né? E Felipe coloca que foi assim que começou com um canadense que queria cavar poços na África, quando bem garoto, virou uma ONG dirigida por ele que cava poços na África. Eu e Biga estávamos procurando algumas referências bem interessantes para trazer para vocês nesse espaço da nossa live, que é expor para vocês exemplos materiais, assim, palpáveis, que vocês pudessem entender um pouco mais e materializar de que existe uma geração que está produzindo significativamente em sua intensidade. Então, não estou dizendo que é construção de algo grande ou algo pequeno, a gente está falando significativo para a implantação desse bem, né? Sem necessariamente a gente entrar ainda a muito do que diz os nossos livros da doutrina. E aí a gente buscou, vieram nomes muito em ascensão, que Biga ainda vai falar para vocês daqui a pouco, mas a gente ficou querendo procurar algum exemplo local de Pernambuco que pudesse materializar grandes feitos e tudo mais, né? Mas aí a gente pensou e a gente desencanou no seguinte. Primeiro que a implantação do bem na terra, o nome do nosso tema fala de uma nova geração, mas a gente traz uma corresponsabilidade para todas as gerações que dividem a sociedade no dia de hoje. A Z, o Y, o alfa, o ABC todo, o alfabeto todo e todas as siglas necessárias, né? Eu digo muito que quando as pessoas falam que nós, os jovens ou as crianças, são o futuro do país, eu digo que eu concordo em tese se você se colocar corresponsável nesse futuro também. Você não vai deixar de existir. Claro que, biologicamente, na regra, assim, da grande maioria, as pessoas mais velhas deixam o planeta primeiro do que as mais novas. Mas sabe que isso não é uma regra batida, acontece uma relatividade. Mas ainda assim vamos dividir espaço nesse futuro tão próximo ou tão longe que você está dizendo aí. Então eu vejo numa corresponsabilidade muito grande para a gente entender que pequenos atos e pequenas mudanças estão ocorrendo o tempo todo na sociedade e que quando a gente ficou angustiado por não achar um exemplo em Pernambuco, um nome forte para trazer, eu e Biga, a gente ficou muito tranquilo quando a gente se colocou no lugar de estudante e hoje trabalhando com educação nos bastidores, tanto em âmbito regional como em âmbito federal, e a gente enxerga a ascensão de uma educação para valores, que foi outro tema que eu já trouxe em outros encontros, onde impacta positivamente essas crianças, esses jovens,
esses jovens, essas crianças crescem com uma responsabilidade social muito grande, né? E essa responsabilidade social torna jovens ativos no impacto social em qualquer área que eles ingressem, Exatamente. sendo eles na arte, sendo eles na ciência, sendo eles no jornalismo, na comunicação em geral, na engenharia. A gente faz parte de um grupo de voluntários que trabalham com educação, que é lindo de ver estudantes da área de engenharia, estudantes da área artísticas, biólogos, pessoas de várias áreas que se encontram De para vários falar de lugares. educação. De vários lugares, inclusive, né? Então, quando a gente olha para Pernambuco, a gente olha vários jovens que saem, e aí eu abro um espaço para a gente falar daquilo onde a gente tem o maior público, são os jovens das escolas públicas, de áreas vulneráveis, periféricas, e esses jovens, uma grande maioria, recebem aquele conteúdo tecnológico da educação que está sendo ofertado, né, de inovação, e revertem aquilo para impactar socialmente, positivamente, o seu bairro. E quando a gente vem ver um jovem que vive num contexto familiar extremamente machista, rústico, preconceituoso, discriminatório, e ele sai de um ambiente educativo com um repertório de respeito, de tolerância, de empatia, de alteridade, mesmo que sem o fundamento filosófico dessa palavra, mas que instintivamente, a partir de uma pedagogia da presença, de uma educação para valores, ele leva isso para fora da sua... leva a prática da escola para fora dos muros da escola e leva para o ambiente religioso que frequenta, para dentro de casa, para a rua. A gente vê que, timidamente, discretamente, esse bem que a gente está falando que está sendo implantado, ele está em ascensão. Como o Xanda bem colocou no nosso chat, é muito difícil a gente mensurar essa ascensão do bem que está sendo construído quando a gente liga na TV num horário comercial de pico e a gente encontra várias notícias repetitivas daquilo que tem de ruim, né? Daquilo que quantos morreram, quantos foram assaltados, quanto tudo mais, e aí aqueles para mim são os piores jornais sensacionalistas, né? Que além de apresentar exalam ali um discurso de ódio, né? E aí são pessoas que não reconhecem o cenário da educação pública. E aí quando acontece qualquer coisa de negativo nas escolas e que venha a ser noticiado, generalizam a escola pública, ou até a escola privada também, como meio sem esperança, como estudantes entregues às baratas, né? E assim, a gente sabe que quanto mais isso é mostrado, mais espaço ganha para aquelas pessoas que não vão procurar conteúdo em outro lugar, né? Então, aquelas pessoas que consomem unicamente aquele material ali na TV e levam como verdade absoluta para o seu senso crítico, acabou, você não tem escola que preste, não tem jovem nem criança que preste, tudo perdido. Então, se eu consumo aquilo e aquilo me é falado, eu não tenho como aparecer. E quando em uma semana mostram-se 10 matérias sangrentas e uma para mostrar um projeto social dentro de uma escola, é muito conflitante. É discrepante. Como é que eu vou fazer 10 matérias sangrentas contrapor uma matéria de um cultivo, de uma horta suspensa numa escola periférica? É quase que se torna invisível se você não tiver a sensibilidade de entender e de apropriar aquilo melhor que as outras. Né? Então a gente precisa ter uma sensibilidade para entender essa nova geração nesse processo de implantação. E eu ainda digo mais antes de passar para a Biga novamente. A gente tem uma ascensão da nova geração em produção desse bem por conta de uma acessibilidade que a geração antiga se adaptou para passar para os estudantes essa nova realidade. Por que eu digo isso? Muitas pessoas, há muito tempo de docência, estavam quadrados no seu método de ensino, e aí chega um modelo onde torna diferencial a acessibilidade da educação, fala de umas tecnologias educacionais e tudo mais, e aí aquele ser de uma geração passada desconstrói algumas coisas para poder passar para aquelas crianças e jovens algo que elas têm de esperança de mover algo bom para a Terra. Então, a gente precisa enaltecer essa geração que se desconstruiu para ajudar a nova a construir.
a gente vai falar daqui a pouco que muitos já vêm predispostos, né, a trazer naturalmente alguns comportamentos disruptivos do que a gente já vive. Mas a gente tem muitos casos que são construídos aqui em terra, né? São construídos aqui em loco e desconstruídos por pessoas desconstruídas. Né? E tem até um movimento muito bacana na internet agora. Tem uma página no Instagram, que eu não sei qual é o nome, me esqueci, que eles estão divulgando pessoas influentes na mídia se revelando racistas em desconstrução, LGBTQIA+, fóbicos em desconstrução, machista em desconstrução. Então, assim, eles estão trazendo essa imagem da pessoa da geração antiga em desconstrução para ajudar a construção de muitos e ajudar na desconstrução de outros muitos que estão necessitando para haver uma maior ascensão na implantação desse bem e ajudar no processo junto com a nova geração, né? Biga, vamos falar. Biga vai trazer mais, eu falei demais. Meu Deus. Fica tranquilo, mas puxando sobre isso que você estava falando, sobre a dificuldade realmente da gente ver essa divulgação de ações, de ações comunitárias, né, de jovens e projetos na mídia, foi criado inclusive a Voz da Comunidade, que é um jornal hoje, ele é estruturado, um jornal comunitário no Rio, né, ele foi criado em 2005, é um jornal que começou pequenininho e que hoje ele não só divulga o que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro, como ele virou uma referência para que outros jornais comunitários surgissem no Brasil inteiro, né? Então, a gente novamente fala que uma ação pequena se torna muito maior, que ela se torna exemplo, né? Então, o Voz da Comunidade, como o próprio nome já diz, dá voz ao que está se tendo de bom na comunidade e surgem projetos dentro do jornal. Então, são ações como essas que mostram que realmente a gente está numa geração que não só aproveita dessa questão de criticidade, como também de construção de outros jovens, né? E dessas crianças que vai ser a nossa geração futura. E aí, agora, trazendo outros exemplos, eu trago exemplos de pessoas que eu também já conheço e que são referências para mim no meu trabalho, né? Como eu já citei, eu trabalho com empreendedorismo social, que são com jovens dentro realmente da comunidade, que enxergam as problemáticas que não só ele passa, mas que outras pessoas passam e que querem criar soluções, não só que gerem renda, mas que gerem impacto social para essa classe C, D e E. E aí eu tenho a Karen, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela, a Karen Franchini. Ela é uma jovem moradora do Rio também. Ela criou o Ganguete, que é um negócio de impacto social que conecta empresas a jovens periféricos. E aí hoje a Karen, ela não é só empreendedora dentro da Ganguete, como oportuniza que outros jovens tenham também essa oportunidade de trabalho. E aí eu trabalho com ela também junto com o Pense Grande, que é um projeto da Fundação Telefônica Vivo, que faz essa formação empreendedora e faz esse apoio a esses jovens que querem tirar uma ideia do papel. Também tem um outro exemplo, que é um exemplo mais internacional, que eu acho que vocês também já conhecem, assim como a Malala, que é a Greta, que é uma ativista que é uma da área ambiental, né? Ela foi muito reconhecida por ter um movimento de greve nas escolas pelo clima, e ela se tornou uma referência também. A Greta, ela inclusive, ela está sendo aí uma das que vão futuramente se tornar uma futura Malala, como eu já falei. E aí ela não só realiza ações dentro do parlamento sueco, como dentro da escola, para politizar os jovens não só na área do clima, como também na área da educação. E aí, como o Jackson também já falou, a gente tentou trazer referências aqui de Pernambuco, né? E aí eu pensando também, eu comecei a pensar, o próprio Jackson, né, que não só tá aí dentro do seu próprio trabalho, trabalhando... trabalha com jovens, mas também, por exemplo, o Ágora, né, que tem esse apoio de ações, né, dentro da própria conjuntura, né, do grupo e forma outros jovens e replica essas ações. Então, acho que não só a gente é um exemplo dessa geração, né, como a gente apoia que essa geração ela se multiplique e se multiplique em ações de melhoria. O pessoal estava falando aqui no chat sobre um programa no sábado, né?
pela Da manhã que passava comunidade, na né? Globo, que focava só em boas iniciativas. Tu foi ainda Sim. mais a fundo, Viga. Existiu o Globo Comunidade, que eu lembro na minha infância, assistia muito o Globo Comunidade. Primeiro porque vinha antes da TV Globinho, né? Então eu ficava esperando ele acabar. Mas acho que é Mas dia de quando eu domingo cresci um agora, não? pouquinho, eu comecei a assistir ele todo. E aí depois, quando me formei em ensino médio, eu acho que começou a passar muito sobre o Como Será, que era o programa de Sandra Nemberg e tudo mais. Ah, sim. Só que o programa não vendeu, né? Enfim, esse mundo de muita venda, de ter que render tudo, o programa ele não vendeu patrocínio como outros programas, né? Então ele perdeu espaço. Então isso é até reflexivo para a gente, porque se fosse um repórter investigativo político, logo de manhã cedo, talvez teria muito mais venda no mercado midiático do que um programa falando, Sim. né? Como será, tudo isso e mais, né? É, O exemplo que verdade. Biga deu de Greta, ela é uma criança ainda, né? Que vem aí protagonizando espaços e mais espaços de uma forma onde o que mais me inspira nela é a coragem de se expor com seu posicionamento, com sua segurança, mesmo sabendo que recebe milhões de ataques, cruéis, inclusive, mesmo sendo criança. Né? Mas aí eu vou me ater a um comentário, porque senão eu vou entrar na parte que a gente vai comentar daqui a pouco. A Biga tem mais, acho que duas, né? Tem um Duas. exemplo. Eu concordo aí com o pessoal que tá falando que gostava, amava a TV Globinho, eu amava. Mas aí, voltando pro assunto, sobre como vocês falaram sobre o Como Será, né? Tem um exemplo também que eu até elenquei aqui na nossa pesquisa, que é o do Matheus Cardoso, que é um grande amigo meu, que ele, inclusive, foi um dos personagens do Como Será. Ele é também morador de uma periferia, e ele mora numa periferia que sempre tinha alagamento. E ele viu que isso não era só um problema dele, como da comunidade, e ele criou o Mora Digna, que é um negócio que ele pega pessoas que estão sem emprego na comunidade, capacita essas pessoas, e essas pessoas não só têm um emprego, como fazem reformas mais baratas para os moradores da própria comunidade, né? E aí ele fez parceria com empresas de material de construção para baratear o custo, enfim. Então isso mostra que a gente tem não só o lado social, da causa social, de utilizar a sua voz e seu espaço, né, de luta para conseguir mudar e conseguir utilizar essa criticidade de outras pessoas, de formar a criticidade de outras pessoas, como também de entender que existe uma problemática, criar um negócio ou criar uma solução de impacto para que outras pessoas também sejam impactadas. E aí, inclusive, no trabalho, a gente fala muito sobre gambiarra, né? Que seria, por exemplo, hoje e agora, nessa live, para conseguir falar com vocês, eu estou fazendo uma gambiarra. E eu fiz uma gambiarra durante todo o meu dia. E aí, gambiarras são utilizar os recursos que tenho à minha mão para fazer para concluir, né, qual é o meu objetivo. Então, se eu acredito que a minha principal causa hoje é a educação, o que eu posso fazer para tornar isso realmente evidente na mídia ou no meu dia a dia, ou que outras pessoas me apoiem nessa causa? Ah, se minha causa hoje é a saúde, que realmente hoje a gente está mais em evidência pela pandemia que a gente está passando, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir, né? Então, acho que a gente pode aproveitar os recursos que a gente tem à nossa mão, ou para proporcionar que outras pessoas tenham esse recurso, esse conteúdo, ou mesmo para colocar a mão na massa e fazer isso valer. E aí eu acho que a gente podemos ir já para o próximo tópico, já. Beleza. Tem um pessoal falando, Felipe colocou aqui que teve alguns outros programas, né? Globo Repórter, Globo Rural, Planeta Startup, esse foi na banda. Sim. Até recente esse programa. Então, a gente quis trazer primeiramente esse contraponto social para a gente materializar muita coisa que estamos vendo nessa transformação social. E a gente, obviamente, pesquisou alguns pontos para se aprofundar dentro da doutrina, né, que pudesse falar um pouco mais sobre o que talvez explicasse essa nova geração, trazendo um diferencial, inclusive, muitas vezes assustador, porque às vezes a mudança ela é tão abrupta que a gente enxerga numa criança uma resposta tão natural de algo que é um tabu tão grande para outras pessoas que, assusta, né? E isso eu enxergo com muita felicidade e eu enxergo com muito
muita luz da leitura que eu faço dentro das nossas obras, né? E Sim. um dos primeiros pontos que a gente traz, né, para a questão dessa nossa discussão sobre a doutrina dentro dessa chegada dessa nova geração é a transição, né, desse mundo que nós estamos passando de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Que eu até comentei com os amigos essa semana que está em moda isso, tá? Porque até na marcação do Instagram, a localização do Instagram, tem pessoas tirando foto e marcando lá no Instagram mundo de provas e expiações. Já vão tirar foto, vão botar a localização, mundo de regeneração, enfim. E já a gente entra no umbral, mundo dos espíritos, já. Porque está todo mundo se apropriando de muitos termos e que talvez não saibam nem do movimento que traga. Mas aí é bom que pelo menos não estão trazendo em verdade, né? E aí quando a gente fala desse processo de transição para o mundo de regeneração, a gente precisa entender que, como eu já falei, inclusive por pré-mocidade, os jovens que a gente se encontra em outros horários, não é algo que a gente datou da semana passada ou do início da pandemia que deu por iniciado o mundo de regeneração, né? A gente sabe que o mundo de regeneração ele foi iniciado ainda em registro de Kardec, falando sobre o início, sobre esse processo, desde quando nós iniciaríamos a passar por ele, ou que estamos há muito tempo passando por ele, né? É porque nós somos imediatistas, então a gente acaba querendo datar o mundo, o início e o final de cada processo que a gente vai passar. E a gente precisa entender que há uma relatividade em tudo, e principalmente quando a gente fala de uma transição planetária. Sim. Então, quando a gente fala de uma transição planetária, a gente fala de um amadurecimento, não só do viés físico, do viés assim, científico, filosófico, mas a gente fala de um amadurecimento moral, né? Um amadurecimento nas práticas diárias, né? De uma prática, uma palestra que eu assisti online, o palestrante falava que não adianta a gente trabalhar em massa, uma estrutura cognitiva, ou seja, trabalhar ensinar muito português, matemática, química, se no interdimensional a gente não toca no respeito, na ética, na moralidade, no educação para valores. Então, a gente precisa trabalhar junto, né? Trabalhar o conhecimento cognitivo, né, didático, junto com o conhecimento moral, do valor, e a gente trabalhar essa evolução, essa transformação. E aí, na nossa pesquisa, a gente traz o seguinte recorte, né? Assistimos à chegada de uma nova geração de espíritos que se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. O que ele está querendo dizer com isso? A gente consegue analisar muito nitidamente algumas crianças, muito essa palavra utilizada, o precoce, quando a criança ela gera um conhecimento científico em uma fala com muita tranquilidade. Mas a gente precisa também trazer uma sensibilidade para sinalizar como precoce aquela criança que está trazendo uma disruptura enorme no contato com o próximo, sei lá, desmistificando e derrubando muitos tabus, né? Então, ele caracteriza essas crianças, né, inteligentes, inquietas, criativas, questionadoras, que adentram os nossos lares, nossas escolas e nossas casas espíritas, atendendo ao chamado da construção do novo mundo. Então, a gente pode materializar essas reencarnações significativas para essa mudança como bagagem de espíritos, né, que estão chegando no nosso planeta, trazendo conhecimentos já adquiridos em outras vivências, ou trazendo, por que não, experiências de outros planetas que estão trazendo novas tecnologias ou naturalidade em muitas práticas que nós estamos atrasados.
Eu não sei se foi no livro, o chat, por favor, me ajuda nisso, se foi no livro de Exilados de Capela, que a gente traz muito, porque não lançou o filme ainda. Um dia que lançar o filme de Exilados de Capela, eu com certeza não vou esquecer de nada, porque eu sou muito mais dos filmes do que dos livros. Não me Somos julguem dois. por isso. Eu sei que vocês... Ai, muito bem, amiga. Eu sou muito julgado por isso. Então, Não que eu não mas eu gosto de acredito... livro. Eu amo Não, livro. mas eu também leio, eu leio o necessário. E aí, eu acredito que é o livro de Exilados de Capela. O pessoal aí que me... Os leitores de mais fiéis, por favor, me digam se realmente é. Mas que, até onde eu tenho conhecimento, ele retrata muito sobre os espíritos que vieram de outro plano ajudar na evolução da Terra, no período que a Terra estava mais emergente, necessitando de espíritos com mais conhecimentos, com mais, né, bagagem moral e, inclusive, bagagem, esqueci o nome, mas operacionais mesmo, de coisas científicas, de coisas mais palpáveis, materiais, para construírem grandes estruturas que a gente conhece hoje. Jackson. Né? Oi. Inclusive, Allan Kardec, ele fala muito sobre que essas crianças, elas não só vêm numa família para que ela seja preparada, né, para passar por essas mudanças de gerações, seja ela nova ou a velha, e ela consiga encontrar um mundo novo, né, tipo, e construir esse mundo novo. Então, acho que vai muito sobre o que você está falando. Isso. O pessoal está contribuindo também, Priscila também contribuiu, que Missionários da Luz também fala, e aí traz também esse tema para a gente estar abordando, né? E aí a gente entende também, eu fiquei muito preocupado, até mandei um áudio para a Abigail, porque assim, a gente não quer dar a entender, gente, que a gente está terceirizando e que a gente deve terceirizar a, a prática da transformação, da implantação do bem para as gerações que estão aí, o alfa ou os que virão, tá? Porque a gente quer trazer essa corresponsabilidade para todos nós, independente das nossas idades, da nossa Exatamente. responsabilidade de construir um país melhor, um mundo melhor a partir dos nossos pequenos atos, né? Inicialmente agir no local para ter impacto global, ou até, inclusive, você desenvolver uma prática que vai crescendo exponencialmente até que chegue, né, numa proporção que você consiga agregar e transformar outras pessoas. Porque, como eu disse anteriormente, muitos jovens, muitas crianças e jovens estão recebendo bagagem para desenvolver a sua prática para a produção do bem a partir de pessoas de outras gerações que se desconstruíram ou que já tinham uma construção muito bem construída para passar para ele e ele continuar o seu caminho de luz, né? Então, assim, esse era o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês, que podem caracterizar essa nova geração sobre a ótica espírita, né? Essa reencarnação dessas crianças, desses espíritos, né? Que é primeiramente crianças e aí jovens e entrando na adultidade de forma protagonista, agindo de forma Ativa, né? proativa, significativa, ativa dentro da sociedade, né? Espírito esse eles passaram muito tempo de várias construções, de um planejamento reencarnatório repleto de aplicação do seu conhecimento, de suas bagagens em prol do amadurecimento do planeta, como também espíritos de outros planos que, em ajuda ao nosso planeta a desenvolver, reencarnam no nosso planeta para ajudar na evolução do nosso planeta, né? Como também contando com a sensibilidade dos terrenos, vamos falar assim, que estamos hoje, né? E por algum motivo, por alguma sensibilidade em algum momento da vida, se sensibiliza a correr para lutar, para construir um mundo melhor. Né? Então a gente quer tirar essa regra de só esperar quem renasce para fazer essa mudança. Se você hoje se perceber uma pessoa diferente do que era antes e sensível a construir algo para a implantação desse bem, você também é capaz. Tendo você 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Em vida, você ainda tem essa capacidade. E por diversas formas, diversas ferramentas de fazer isso. Até porque a mudança ela só acontece por causa dessa troca, né, entre as gerações. Então, se hoje a gente está em mais evolução, porque a geração passada ela trabalhou, né,
não só no plano espírita, como também social, para que essa evolução fosse possível, né? Perfeito. E aí a gente entra no segundo ponto, que fala o seguinte, né? Visando seu aprimoramento moral e da humanidade, necessário se faz que aqueles espíritos, né, está incumbido a um outro espírito, receberem nas suas fases iniciais da infância, estejam preparados para lhe dar a educação. Ou seja, ficou meio confuso essa minha lista, mas eu vou trazer porque ficou fragmentada a pesquisa. Mas exatamente o tópico que a gente faz a transição agora é exatamente a importância dos pais, da família, né, dentro desse processo da reencarnação dessas crianças, desses espíritos, e esse processo de implantação do bem. Porque a gente pode conhecer crianças e características de crianças, como os exemplos que a gente já citou, extremamente preparados cientificamente, moralmente, em valores para estar fazendo mudanças significativas na sociedade, mas aí se encontram num cenário extremamente caótico familiar, né? Em um ambiente familiar extremamente ceticista, extremamente condenatório, quadrado, né? Que dificulta ali o ambiente daquela criança, que pode causar um turbilhão de sentimentos nela e aquele planejamento todo de evolução chegar a sair pela culatra em algum momento. E aí a gente... grande esforço deve despender... Calma, vou ler do início. Assim, grande esforço devem despender pais, mães e responsáveis, no objetivo de se transformarem no exemplo salutar a ser observado pelas crianças dentro e fora do lar. Exemplo de conduta moral, de retidão, de honestidade, de esforço em domarem suas más inclinações e em superarem suas limitações enquanto espíritos no processo evolutivo. Então, eu escutei um fragmento de uma outra palestra que eu assisti, muito interessante, que falou que das crianças pouco se tira do que se lhe fala, né? E muito se tira daquilo que vê, daquilo que é convivido, do que é construído no dia a dia. Então, a criança ela vai absorver muito mais do que o pai ou a mãe ou o responsável faz e exerce diariamente, do que aquele diálogo, né? Aquele faça isso e acaba seguindo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E aí que isso acaba desconstruindo todo o processo, né? Vou ler um pouco aqui dos comentários para a gente interagir um pouco. Priscila fala que é importante a gente entender que todos podemos e devemos mudar. Me preocupa essa situação da política de cancelamento na internet, que traz essa visão de que você errou e não pode mais mudar. Isso lembra uma palestra da tia Jaine, lá no Mocidade, lembra mesmo. E aí, Bruna colocou assim, já que o livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografado por Chico, é falado sobre o século do Espiritismo, onde a ciência acaba sendo o braço direito nessa divulgação da doutrina. Então, exatamente, muito sabiamente, a Seara dos Médiuns, nessa obra, verbaliza esse ponto crucial da nossa doutrina, que é uma tríade, né, na ciência, a filosofia e a religião, e que, por mais muitas pessoas acreditem que o Espiritismo não se ancora na ciência, mas a gente se ancora muito na ciência, e até em questões de dúvida entre religião e ciência, a gente é aconselhado aí pela ciência, e isso nos mostra muito a responsabilização da gente enquanto produção, né, enquanto intelectual ser construído, mas que também ser colocado para fora nossos conhecimentos. E não esperar de uma divindade um conhecimento, né, ou esperar de uma comunicação mediúnica algo que vai nos salvar de uma situação apocalíptica, sei lá, né? Então a gente precisa entender esse nosso protagonismo desde o início. Priscila falou sobre essa política de cancelamento, e aí eu vou falar que nós vamos ser cancelados em menos de 20 segundos. Mas nós vamos voltar, porque o Instagram derruba a gente depois de 1 hora. Então, é o nosso intervalo comercial para vocês beberem água, e a gente volta em poucos segundos, tá, Biga? Eu vou reabrir a live e a gente volta daqui a pouco. Fiquem aí, todo mundo. Daqui a pouco. Estamos de volta.
Vamos esperar a nossa convidada voltar. Sejam bem-vindos novamente. Quero todo mundo de volta para a gente não perder muito tempo. Só um momentinho para Abigail voltar. Sejam bem-vindos. Tínhamos 13. Eu quero todo mundo voltando, viu? Cadê a Abigail? Na hora que a gente ia falar de cancelamento, fomos cancelados pelo YouTube. Biga voltou, vou chamá-la. Voltamos. Voltamos. Estávamos no comercial. Eu disse que a gente, na hora que íamos falar do cancelamento, fomos cancelados pelo Instagram. Mas tudo bem, voltamos no nosso bloco final do nosso talk show Mocidade. E aí, nós estávamos falando exatamente sobre a hora que Priscila nos indagou a preocupação em estarmos abordando essa cultura do cancelamento que acaba tirando a oportunidade das pessoas produzirem coisas melhores para a vida, para o mundo. Coincidentemente, ontem à noite, eu estava assistindo aqueles repórteres da Record, eu não sei se foi na Record ou se foi na Record News, mas que estava mostrando um depoimento de uma personalidade da mídia, uma moça que participou de várias coisas da mídia, várias Miss, várias coisas, que também trabalhava como garota de programa, teve vários comportamentos colocando em risco o corpo dela e tudo mais. E passou por vários momentos de o uso do sexo de forma muito irresponsável a olho social, né, no dia. Porque a gente acaba sabendo que o desregrado é muito relativo para cada um, né? Então, na abordagem deles, da reportagem, ela trazia o uso ao corpo dela de uma forma desregrada. Mas que isso é uma discussão que a gente já teve aqui, inclusive já faço jabá do nosso estudo, onde a gente falou sobre isso, dá uma procurada lá no YouTube, Mocidade, CCPJ, tem todos os nossos estudos, na live também a gente sempre salva, procura, e a gente vai falar sobre, já falamos sobre isso. E continuando, e aí, nesse exemplo dessa moça, acabou que ela dizia que agora ela se converteu e mudou e está fazendo uma nova história e tudo mais. Só que ela é tão cancelada por conta de tudo que ela já fez que as pessoas não acreditam absolutamente em nada do que ela se propõe hoje dizer que é a sua nova filosofia por conta de tudo aquilo que ela fez no passado. E na fala dela, por mais que ela não seja da doutrina espírita, ela seja de outras religiões, mas é super empático com o que a gente trabalha, a gente carrega aqui. E o que a gente quer discutir hoje, né? Ela trabalha no processo de auto-perdão para depois de reconstrução, de criar novas referências. Então, é um trabalho tão grande para a gente desmerecer e dizer que ela não tem a oportunidade de continuar a fazer o bem, né? Hoje ela dissemina essa filosofia dela para outras pessoas e estimula outras pessoas que tinham aquela mesma vivência a ter outro tipo de vivência. Então, realmente, o que Priscila falou, a gente precisa se policiar, né? A gente fala de cancelamento como uma oportunidade daquela pessoa jamais se reerguer e aprender com o que fez da forma mais drástica possível, que é com o escanteamento, o desprezo. E a gente precisa entender qual a intensidade que a gente está colocando nisso, né? Porque uma coisa é a gente trazer para a luz aquela atitude que não é tão legal para a pessoa refletir, e aí ela tem uma série de consequências que foi ela mesma que plantou, e aí a gente vai para uma consequência jurídica, uma consequência a partir do que foi plantado.
Sim. Para a gente também sair da ideia do Deus castigador, que a gente não acredita nisso, né? A gente acredita exatamente nesse livre-arbítrio, na lei de ação e retorno, onde a pessoa vai receber a consequência daquele ato que está fazendo, e não aquilo que nossa mãe diz, né? Ah, Deus castiga, viu? Vai fazer isso, não. Enfim. E aí a gente Jackson, trabalha com essa corresponsabilidade do ser humano para suas ações, né? Então a gente vê o quanto que essa cultura do cancelamento ela traz dois viés, um viés extremamente necessário que aponta e fala e discute, mas um viés cruel de esquecimento, de afastamento, de desprezo, que é preocupante. Pode falar, Bia. eu ia falar só que isso está muito ligado, inclusive, ao próximo ponto sobre os pais e a família, sobre a questão de valores, né? Esse tema é muito sério sobre cancelamento na internet, porque encadeia uma série de outros de questões, até mesmo envolvendo o psicológico dessas pessoas, né? Então, o quanto os valores que a família e os pais passam para essas pessoas, independente da geração, é muito dessa construção, né? Da troca que ela vai ter, independente do lugar que ela esteja, seja no virtual ou seja no presencial. Então, está muito ligado com o que a gente vai discutir agora. Exatamente. Iveson contribui que o cancelamento é algo muito momentâneo. Priscila fala que essa é a base da reforma íntima. Me lembro do exemplo de Paulo de Tarso, quanto que ele mudou em uma única vida. Iveson fala também que a pessoa é cancelada uma semana e depois ninguém lembra mais, mas o estrago já está feito. Weber fala que vem justificando com Cristo, né? As pessoas vêm justificar as ações dela referente a Cristo, que é algo extremamente que não vai de encontro. Todo mundo dando oi para a dona Djaine. Boa noite, dona Djaine, seja muito bem-vinda. Felipe fala que isso lembra uma história que aconteceu na Índia uns 2000 anos antes de Cristo, em que um ex-ladrão vira um asceta espiritual e escreve o épico Ramayana, acho que é assim, sobre o seu despertar. Esse é um livro, um dos mais importantes da Índia antiga, pois o protagonista Raman é o herói nacional, o Rama. Então, a gente continuando na nossa pauta, né? Chegamos no ponto dos pais, como a gente falou, a importância desses pais, e a gente vê a negligência dos pais enquanto os jovens e crianças estão ascendendo nessa sua naturalidade de levar o bem para a Terra. E quando eu estava fazendo essa leitura, Biga, me veio muito na cabeça um filme. Eu Qual? pensei assim, pais negligentes e tudo mais, enquanto a desenvoltura da criança me veio... Boa Já noite, sei. João, seja bem-vindo. Me veio logo na cabeça Matilda, clássico dos anos 90, 80, Pensei por nele aí. agora também. Onde, claro, tem um ponto de ficção, né? A jovem com superpoder e tudo mais, mas pode fazer uma analogia super massa quando a gente coloca para falar sobre as crianças super inteligentes, ou crianças super desenroladas, ou crianças desconstruídas, falando sobre a naturalidade de muitas questões que são tabu na sociedade. Enquanto os pais dela, os pais de Matilda, negligenciavam ela o tempo todo, né? Ridicularizavam ela, exaltavam o irmão, extremamente machista, extremamente, sei lá, bruto, extremamente, sei lá, o perfil ideal para eles era o do menino, que era todo largado, todo descompromissado com qualquer tipo de ensino, de qualquer tipo de reflexão. Enquanto ela trazia, mesmo nesse caos familiar, uma estabilidade que chegava até a irritar a família. E a família deu, como não foi no final do filme, né? Acredito que eu não está dando nenhum spoiler, porque eu acho que todo mundo já assistiu esse filme. Mas até o ponto de a família não, sei lá, não sentir nenhum remorso ao deixar ela com a professora no final do filme, né? Então, eu quis trazer esse contraponto exatamente para a gente ver a negligência de algumas famílias que a gente pode encontrar nos dias de hoje, né, que às vezes não sabe lidar com aquela criança, com aquele jovem que está sempre ali indagando, levantando bandeiras nunca levantadas pela família, Sim. sem nenhuma explicação, tipo, por que você está levantando essa bandeira se nem necessariamente você tem local de fala, né? Não nessa linguagem, mas não, por que está levantando, por que está falando sobre isso se tu não é negro, se tu não é da comunidade LGBTQIA+, se tu não é mulher, por que está falando sobre isso? E aí,
Tá, quando a criança e o jovem falam, não, porque eu acho que todo mundo tem que ser respeitado, a gente precisa, né? A gente tem um trabalho lindo da evangelização que, às vezes, quando a gente questiona uma criança sobre um ponto que a gente quer fazer uma reflexão, e a criança responde com uma naturalidade, sem nem a gente falar ainda a reflexão. Não, a gente tem que fazer isso, tio, porque a gente não pode fazer isso com as pessoas, né? Eu acho que é assim. E a gente, tá certo, fulano. E a gente, no fundo, a lágrima toda... E a gente fica tipo, poxa, que Abismada, né? ensinamento essa criança está trazendo. E aí eu não queria ficar tão surpreso, mas eu ainda fico muito surpreso com a atitude dessas crianças trazendo uma naturalidade tão grande para questões que adultos super instruídos, PhD em várias outras coisas, é conservador demais para falar, entendeu? Tem Uma uma pessoa criança com aquela... aqui, Jackson, nos comentários, que até fez um questionamento sobre que vem a questão. Você é muito jovem, você nem entende ainda, como forma de tipo de abafar, né, esse despertar. Eu realmente concordo. Sempre acontece esses comentários. Com certeza. E aí, a gente, eu sou até suspeita para falar isso, porque isso é algo que eu sempre falo em qualquer palestra que eu dou, qualquer grupo de discussão que eu estou, eu dou um jeito de falar sobre isso, da credibilidade da criança ao jovem, porque é muito difícil o jovem conseguir, a criança, o jovem conseguir ser levado a sério numa discussão que se coloque em questão valores e tabus centenários que foram construídos por outras culturas, né? E aí, quando essa criança não é boicotada, ela é levada como intrometida ou louca que não deveria estar ali, né? Então, a gente precisa oportunizar essas crianças, mas eu digo com muita felicidade que muitas crianças não precisam nem da oportunidade. As crianças elas já vêm numa agressividade do bem, né? Se existe isso, mas elas vêm numa agressividade de mostrar essa naturalidade boa, essa naturalidade que sei lá, desconstrói quase que instantaneamente um discurso de ódio, um discurso extremista, ou um discurso fundamentado em valores que são obsoletos mesmo. E aí, não obsoletos pela doutrina espírita, mas obsoletos pela evolução da gente, né? Então, hoje não se encaixa, em momento nenhum, a gente falar que o negro é inferior ao branco, que o branco é uma supremacia, né? Enfim, é uma discussão que a nossa história já mostrou, sem a necessidade de uma religião específica, mostrar para as pessoas que isso está mais do que obsoleto. Mas que ainda assim existem pessoas que vivem com uma interpretação presa lá no tempo de antes da abolição, e que aí vem criança trazer uma disruptura muito tranquila. Eu gosto muito de ver na internet aqueles testes que crianças acabam dando sua opinião sobre tem a boneca negra e o boneco branco. E a criança branca escolhe a boneca negra pelo diferente e a valorização que ela quer dar ao diferente. E a criança negra valorizando a sua boneca negra porque ela vê majoritariamente as crianças brancas, né, escolhendo a bebê branca. E aí é tudo muito, muito natural. E eu acho que isso é o mais lindo de ver dessa nova geração. Né? Enquanto a gente ainda passa por alguns crivos pelo tipo rasgando alguns orgulhos, rasgando algumas vaidades, eles vão com supernaturalidade e opinam e falam e exercem e tudo mais, e que a gente fica assim, cabisbaixo não, boquiaberto com o posicionamento dessas crianças, desses jovens que estão nos ensinando por demais. E aí o quanto que a gente precisa sensibilizar esses pais, essas mães, esses responsáveis, de que a gente precisa oportunizar essas crianças. Por exemplo, eu estou dentro da doutrina desde criança, né? E Também. escutando, falando muita coisa, mas ainda assim eu me vejo abismado com algumas situações que eu vivo em casa, com alguns posicionamentos que eu vejo da minha sobrinha, ela falando algumas coisas, alguns questionamentos, tipo, supernaturais. Às vezes ela não está nem questionando, ela está afirmando, ela diz, a gente tem que respeitar todo mundo, não sei o que, não é? Eu digo,
mas eu nem questionei isso de você, porque você está falando, né? E aí eu fico surpreendido pela naturalidade disso tudo, mas eu digo que eu quero ter a dádiva de não me surpreender. Eu quero que isso seja cada vez mais natural, a ponto de a gente encarar com uma naturalidade aos olhos dela, né? Então, dando continuidade, depois dessa importância dos pais nesse processo de encarnação desses espíritos, né, que muitos chamam de índigo, muitos denominam de outras formas. Eu até aconselhei no story do Mocidade, acho que na madrugada da sexta que eu estava pesquisando, para assistirem a Menina Índigo, que tem lá na Netflix, é um filme nacional, e tem um toque de filme para vender, né, vamos dizer assim, bem criticamente. Ele dá uma pincelada ali no Hollywood Arts, mas assim, a essência dele ainda traz um recado muito interessante que a gente pode fazer uma associação com esse tema de hoje, né? Então aí vai a indicação, a Menina Índigo, lá na Netflix. Acredito que a gente esteja lá, que estreou no começo desse ano ou foi no final do ano passado. E aí o outro ponto que que eu coloquei para falar aqui foi do ponto da educação, né? Importante nesse processo, a gente já destacou isso. A ascensão da educação nesse processo de apoio para esses estudantes, essas crianças e jovens. E aí, como eu falei, em uma das palestras lá no CCPJ, né? No nosso Centro Caminhando, que também está no YouTube, eu falei dessa educação pública que está acessibilizando para os jovens e para as crianças uma educação para valores, fortificando muito de suas missões enquanto esse movimento social deles, né? E o quanto o Centro Espírita ele é participante ativo nesse processo, né? Igualmente reconhecido a ação evangelizadora espírita como recurso fundamental para a formação de homens de bem, tem o Centro Espírita a responsabilidade de empreender todos os esforços possíveis visando angariar espaços e recursos adequados para a promoção da integração da criança consigo mesma, com o próximo e com Deus. O objetivo maior da evangelização espírita infanto-juvenil, conforme a Federação Espírita Brasileira define a importância do centro nesse processo de Construção, né? construção. E eu super concordo, Jackson, desculpa interromper. Eu lembro que, bem pequena, eu não sei se tinham 4, 5 anos, e aí minha mãe sempre levava a minha irmã todo domingo, né, pra escolinha lá do Centro Espírita André Luiz, que é a primeira Federação Espírita de Pernambuco. E esse momento, né, não só fica guardado na memória, como também é um processo de construção, como eu já falei, de valores e do que a gente se tornou hoje, né? Acho que independente, inclusive, se eu não continuasse na doutrina espírita, esse conhecimento ele estaria dentro de mim, né? E ele seria replicado para outras pessoas, o que é mais importante na doutrina espírita. Com certeza, com certeza. E aí, a importância da evangelização nesse processo de firmamento desses jovens, dessa missão, desse processo, é fundamental, né? Então, assim, os jovens e as crianças que crescem na evangelização, eles encontram um significativo fundamentado em suas principais habilidades e sua participação social. Não que, se ele for para uma igreja, se ele for para um outro espaço religioso, ou se ele não for, ele não encontre. Ele pode encontrar, com certeza. No centro espírita, na evangelização, ele acaba tendo uma visão direcionada para a parte religiosa, dessa parte que ele está tão envolvido cientificamente, né, biologicamente, naturalmente, e aí ele acaba fazendo um casamento, tudo vai fazendo sentido para ele, né? Quando ele conhece os trabalhos, as obras e tudo mais, ele dá uma visão de holística do processo que ele está vivendo. Sim. Em outras religiões, ele vai encontrar um processo holístico também, mas dentro da filosofia de cada um. Por isso que eu digo que eu acho que o ideal da sociedade é cada religião dar-se as mãos para que todas as pessoas protagonistas estão fazendo
a diferença na sociedade, façam juntos e mostrem essa representatividade de todo mundo junto nesse mundo fazendo a implantação do bem. Infelizmente, estando junto com os jovens por mais tempo, eu vejo um aumento muito grande de jovens desacreditados das religiões por conta das posturas de alguns extremistas ou de algumas religiões na cobrança de situações como a situação que aconteceu agora com a menina de 10 anos que sofreu o estupro e foi fazer o aborto aqui legal no Tizam, aqui na Encruzilhada. E aí aquela movimentação das pessoas na frente da maternidade em nome de Jesus, falando, né, protestando contra aquilo e querendo que mantesse uma vida que estava em risco, a mãe, enfim. Acabar com que as pessoas ficam descrentes, céticos de religião, porque associam qualquer pessoa que tenha um fundamento numa fé religiosa, numa doutrina, que se comporte como aquelas pessoas, né? E aí crianças e jovens com muito potenciais de produção se desacreditam por conta dessas situações. Então os casos vêm direcionados para progredir a implantação do bem na Terra, e situações como essa e outras diversas acabam dificultando o caminho e acabam muitas vezes desmorecendo quantas pessoas inteligentes, super resignadas, super altruístas, chega um momento que não conseguem dar conta de toda a intelectualidade, de toda a potencialidade que recebeu, e aí enveredam para outra área, enveredam para algo mais destrutivo, ou para um extremismo que degrada ambos os lados. E aí a gente tem um não aproveitamento desse espírito nessa missão, né? E aí, antes de seguir, eu vou fazer algumas leituras aqui. Priscila fala que formar o ser de bem, esse deve ser o nosso objetivo através do Espiritismo. E Felipe fala que fazer o nosso papel, calma que subiu aqui, fazer o nosso papel para formarem seres de bem. Nós não formamos ninguém, apenas oferecemos algo que lhe seja útil ao seu progresso. Concordo, perfeitamente. E Jaine Pontes coloca que as crianças de hoje não devem ser subestimadas. Elas têm sua bagagem espiritual à flor da pele, mas por mais inteligentes que sejam, são crianças e devem ser tratadas como tal. Sim. Exatamente, com certeza. Eu assino embaixo. Quando a gente fala muito dessa nova geração, a gente não quer tirar a responsabilidade dos pais e das pessoas ao redor enquanto sociedade de tratarem aquele espírito condicionado naquele momento como criança a vivenciarem experiências de criança, né, a serem ensinadas, porque não significa que elas vêm absolutas, detentoras de todo conhecimento. Elas vêm sim com uma bagagem muito interessante e muito promissora, mas que elas precisam de uma visão do que está acontecendo ali no momento, do que ela precisa contrapor, até de trazer as referências que ela precisa combater. Mas muito mais trazer o que tem de melhor, que hoje podemos já trazer e construir, para empoderar aquela criança que está ali, né, no processo. Temos 5 minutinhos e eu vou correr para falar só sobre esse ponto aqui que eu acho que eu não posso terminar sem falar, que um dos estudos que a gente leu falando sobre a transformação do mundo, né, a transição do mundo, fala sobre as características dos espíritos que constituirão a nova geração. Né? Quais as características que a gente pode, de uma forma bem amadora, vamos dizer assim, identificar em um indivíduo que talvez aquele espírito ali esteja na construção dessa implantação do bem na Terra, né? E uma das características que eles colocam é: as duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Quando a gente enxergar que tem essa oposição de ideias, de concepções, a gente enxerga que aquele ser ali, que está ali nos rondando, vem com uma propriedade a ser desconstruída para as pessoas. Né? Que é essa criticidade, né, Jackson, que a gente tem hoje. Fundamentada, né? E não cega, não dogmática.
A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoce. A gente acabou de dizer. A penúltima é: não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Ou seja, eles não ficam ali numa zona de conforto, esperando que as coisas ao redor aconteçam. Eles são protagonistas, eles se percebem como sujeitos daquela ação e agem em prol do movimento de regeneração, né? De forma proativa, e entender que mesmo agindo localmente pequeno, ele vai trazer algo significativo a curto, médio ou longo prazo, né? Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Foi muito interessante a gente trazer isso, porque às vezes dá a entender que todo mundo que não é da nova geração e que não pensa como a galera da nova geração vão ser exilados em outro lugar inferior e tudo mais. Nós sabemos que nós não podemos regredir, né? A gente pode estacionar até conseguirmos continuar evoluindo, mas a gente não regride aquilo que a gente já construiu até aqui. Mas a gente precisa entender que a gente está em processo de evolução, uma transição planetária está acontecendo, e que se chegar a um ponto que o nosso planeta evoluir, transformar para um mundo de regeneração mais completo, que esse processo a gente já está há muito tempo passando por ele, e existirem ainda espíritos que estão ainda atrasados, que não estão acompanhando o andamento dessa Terra, esses espíritos vão reencarnar para continuarem suas missões de prova e expiação em mundos onde eles estarão nesse tempo. Porque a Terra já vai estar num movimento diferenciado, mas isso não vai se caracterizar como exilados por serem retardatários, mas sim por estar oportunizando que eles passem pelo processo conforme todo mundo que está acompanhando a transformação no mundo do nosso planeta, eles também passem e cheguem num mundo de regeneração absorvidos daquela missão que a gente está aqui, tá? Estou de olho, Priscila, relógio. Está colocando aqui que eu estou no fim. O título Índigo e Cristal produziu por falta de entendimento dos adultos sobre o assunto um certo endeusamento às crianças inteligentes e antenadas de hoje. Isso é muito danoso em todos os nossos sentidos. Exatamente, eu não poderia terminar se acho que a cereja do bolo foi isso que Jaine colocou aqui, porque foi exatamente o que eu e Biga tentamos trazer o mínimo possível, que foi essa fala exaltando o índigo, né, o cristal, né? A gente quer trazer a nova geração e a implantação. A nomenclatura índigo, cristal, eu acredito que eu nunca me senti representado exatamente por conta desse endeusamento, por ser uma construção momentânea para o entendimento de nós naquele período. Porque eu acredito muito mais nessa tradução no coletivo da nova geração. Muito obrigado. Acho que era isso que a gente estava precisando para encerrar. Exatamente. Temos várias frases, né, que a gente poderia citar, mas aí vou escolher uma aqui de Kardec, da Gênese, para a gente encerrar. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Isso é um trecho da Gênese, de 1868, do capítulo 18, do item 6. Gostaria de agradecer todo mundo, tá? Gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui, Arlene, Vera, Priscila, Jaine, Caio, Adriele, Xanda, todo mundo que entrou na primeira live, todo mundo que entrou agora. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 7h30, com outro tema muito bacana. A Weber vai colocar aqui nos comentários, ou Priscila, qual vai ser o próximo tema. E agradecer muito a Abigail, deixar a Abigail falar as palavrinhas finais, dizer do centro que a Abigail frequenta. A Abigail não está em Recife, gente, ela traiu a gente, ela está em São Paulo, mas ela vai voltar em breve, assim que puder. E
se despedir, dizendo o centro que ela frequenta, né, para o pessoal também conhecer. E para as próximas oportunidades, seja sempre bem-vindo. Isso, gente. Eu frequento o NEAM, que fica em Olinda, para quem não conhece. E eu também agradeço muito esse convite. Como o Jackson falou, não estou em Recife, mas em breve estou voltando. Hoje o dia foi bem corrido para mim. Inclusive, eu estou um pouco doente, mas espero ter conseguido contribuir o máximo para vocês. E me deixo à disposição para qualquer apoio que vocês precisarem. Valeu, gente. Biga, faz a nossa prece final bem tranquila. Sim, com certeza. Então, agora com calma, espíritos bem amados, anjos guardiões, agradecemos por mais uma noite de conversa, de troca, que o Senhor Deus continue nos protegendo, nos guiando, e que temos mais momentos como esse, não só de construção, mas como de troca. Que assim seja. Falei muito hoje, Biga também. Foi ótimo, gente. Obrigado. Iveson, desculpe não lhe citar, viu? Muito obrigado também. Boa noite. Boa noite, gente. Sábado, 7h30, estaremos de volta. O tema vai estar aí colocado. Atrasamos um pouco a divulgação do nosso card essa semana, mas não vamos atrasar nessa próxima, tá? Entrem no Instagram do Pré-Mocidade também. É uma turma que nós temos para jovens de 15 a 17 anos. Então, caso vocês conheçam alguns jovens que queiram estudar também a fundo a nossa doutrina, todos os sábados às 4 horas, pelo Google Meet. Só é pesquisar Pré-Mocidade aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Biga, de novo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.